O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes, estive doente e viestes visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. Então justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demónio e os seus anjos. Tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestámos assistência? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Esta solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, foi introduzida na liturgia pelo Papa Pio XI, poucos anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Estava a Europa dilacerada, destruída por causa dessa guerra, e começavam a notar-se entre as nações da Europa surgimento de nacionalismos que corriam o risco de mais uma vez levar a conflitos. E o Papa introduziu então a festa de Cristo Rei para recordar que todas as soberanias desta terra, todos os reis e senhores dos povos do mundo, são sempre inferiores àquele soberano supremo que é Deus, mediado pela pessoa de Jesus Cristo. E a reflexão que hoje fazemos deve ir nesse sentido. Nós sabemos que, por exemplo, no Médio Oriente se combate contra um grupo de gente que se diz querendo implantar um califato, ou seja, uma organização da sociedade que esteja de acordo com aquilo que eles interpretam como sendo a vontade de Deus, de acordo com o Alcorão. E ao longo da história encontramos várias vezes regimes em que as pessoas se diziam mandatadas por Deus para impor o regime desta ou daquela forma. E isto hoje parece-nos estranho, muitas vezes, sobretudo quando vivemos em sociedades democráticas,
em que sentimos que o que é preciso é que cada um possa fazer aquilo que lhe apetece, desde que não faça mal ao próximo. É evidente que isso, visto de baixo, pode-se dizer assim com facilidade, mas depois protestamos quando os nossos governantes não tomam as decisões que achamos que contribuem melhor para o bem comum. E podemos pensar isso, se nós fôssemos professores à frente de uma turma e os alunos quisessem cada um fazer o que lhes viesse à cabeça, dentro de pouco tempo seria a confusão. Mesmo se pode dizer na organização de uma empresa, se cada um dentro da empresa fizesse o que lhe viesse à cabeça, também seria a confusão. Portanto, nós contamos que os nossos dirigentes, aqueles que estão à frente das empresas, ou das escolas, ou da sociedade, procurem aquilo que a Igreja diz que é o bem comum. Procurem fazer aquilo que contribui para que todos possam crescer e desenvolver-se. Agora, como é que nós sabemos o que é isso do bem comum? Como é que nós sabemos se estamos a cumprir a vontade de Deus, nomeadamente quando temos cargos de responsabilidade? É fácil nós recorrermos a uma ideologia, a um pensamento, a determinados escritos, ao pensamento desta ou daquela pessoa. E Jesus, nas leituras de hoje, nomeadamente nesta grande parábola, ele conta aos seus discípulos pouco antes da sua paixão, ele dá-nos uma orientação. Ele mais ou menos diz-nos assim, por estas palavras: não organizem a sociedade de acordo com ideias, organizem a sociedade de acordo com pessoas. E ele dá-nos este exemplo das pessoas que procuram fazer o bem ao próximo. Olhando para a parábola, eu perguntava aos meus alunos esta semana, e podia perguntar aos mais novos, se eles estiverem atentos, porque é que aquelas pessoas que são escolhidas como sendo as ovelhas que se vão deslocar para a direita do rei, porque é que elas não sabiam, porque é que é importante na parábola que elas não soubessem que estavam a fazer bem ao rei, quando acolheram os que estavam doentes, quando vestiram os que estavam nus, quando deram de beber a quem tinha sede, e dizem ao rei que está a julgá-los: pois não sabíamos que estávamos a fazer bem a vocês. Porque é que isto é importante na parábola? E a importância está no facto de que eles não fizeram isto para obter um benefício. Não fizeram isto para depois poderem ser salvos. Ou quer dizer, não ajudaram os pobres para depois terem um lugar no céu. Porque nessa altura nós ajudamos os pobres, mas sem olhar para a cara dos pobres. O que nós queremos é ganhar o nosso benefício no céu. E então, porquê que eles ajudaram? Porquê que eles e elas ajudaram estes que estavam doentes, que estavam nus, que estavam na prisão? Porquê que fizeram isso? Fizeram, muito provavelmente, porque quando viram a pessoa que estava doente diante deles, ou viram a pessoa que estava com sede, sentiram compaixão. Sentiram que o seu coração se abria àquelas pessoas. Pois então temos que perguntar, eu dei um copo de água a esta pessoa que tinha sede, porque tinha compaixão. Mas porquê que eu tinha compaixão? Porque compaixão não vem da minha cabeça. Compaixão vem quando eu olho nos olhos a pessoa que está diante de mim e vejo que ela está com problemas e o meu coração se abre. Então aquela pessoa que está diante de mim, o pobre, o doente, o que anda foragido, essa pessoa, no fundo, trouxe-me a mim esse dom da compaixão. Foi essa pessoa que me abriu o coração. Ou seja, quem é que deu mais?
Fui eu que dei o copo de água ou foi a outra pessoa que me deu este dom da compaixão? E essa pessoa que me deu o dom da compaixão, que me abriu o coração, no fundo representou a própria presença, a graça de Deus na minha vida, porque foi ele ou ela que me despertaram para uma dimensão da minha humanidade que eu desconhecia, que não estava nas minhas mãos simplesmente de controlar. Portanto, o desafio que está é nós abrirmos os olhos ao mundo que nos rodeia e às pessoas com quem nós convivemos e que passam pela nossa vida e estarmos disponíveis para perceber as suas alegrias e tristezas, as suas esperanças, as suas angústias, e sermos capazes de corresponder, trazendo a elas o conforto que podemos com os dons que nos são dados, e perceber que neste intercâmbio nós encontramos realmente com a presença de Deus. E isso diz-se de todos. Portanto, quando estamos a rezar hoje pelos grandes do mundo, para que eles reconheçam em Deus, o Supremo Soberano, estamos a pedir para que eles abram os olhos para aqueles que, nos povos ou nos grupos sobre os quais eles exercem a autoridade, por esses que são os mais desvalidos, os que estão na periferia, os que são os pobres, os que precisam da ajuda dos outros. Vamos pedir então que esta humanidade da qual fazemos parte se vai tornando cada vez mais humana, mais disponível àquilo que são as necessidades dos que são mais desamparados desta vida. Peçamos isso para cada um de nós, que saiba estar disponível à interpelação que os outros nos trazem. Peçamos isso para os nossos povos também, para que percebam que nenhum povo é melhor ou maior do que os outros, que todos também devemos olhar uns pelos outros, para que haja na humanidade uma só família, filhos de Deus que nos criou à sua imagem e semelhança.